Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Costa e neste vídeo nós vamos resolver o terceiro problema desta nossa sequência de vídeos sobre emissão fotoelétrica. O terceiro problema que nós temos aqui para resolver tem a seguinte informação. A função trabalho de um dado metal é de 2,5 eletronvolts. Se sobre este metal incide luz de comprimento de onda 6 vezes 10 elevado a menos 7 metros, a constante de Planck é 4,2 vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolts vezes segundos e a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Qual é a frequência mais baixa da luz incidente capaz de arrancar eletrões do metal? Então, esse é um problema que é muito frequente nesta área de emissão fotoelétrica. Então, é importante que prestem muita atenção para perceber a resolução deste exercício. Então, o primeiro passo que nós vamos dar aqui é a extração dos dados. De acordo com o problema, nós temos a função trabalho de um dado metal que é igual a 2,5 eletronvolts. Se sobre esse metal incide luz de comprimento de onda 6, então o comprimento de onda da luz incidente é 6 vezes 10 elevado a menos 7 metros. A constante de Planck é 4,2, então a constante de Planck é igual a 4,2 vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolts vezes segundos. E a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, pede-se aqui o valor da frequência mais baixa da luz capaz de arrancar eletrões do metal. Então, antes de nós passarmos para a resolução deste exercício, eu gostaria de dar uma pequena explicação sobre este fenômeno fotoelétrico ou sobre emissão fotoelétrica. Então, nós temos, por exemplo, o metal e sobre este metal incide luz com um certo comprimento de onda, com um certo comprimento de onda e uma certa frequência, que nós podemos até conhecer o seu valor. Vamos supor que a luz que está a incidir tem frequência igual a 10 Hz. É um exemplo. E aqui temos eletrões que precisam ser arrancados. Mas estes eletrões que estão dentro deste metal não precisam de 10 Hz para que esses sejam arrancados do metal. Precisam apenas de 1,5 Hz. Então, este 1,5 Hz, que é a frequência necessária para o arranque de eletrões, chama-se frequência mínima ou a frequência mais baixa da luz incidente. Essa é a frequência da luz que está a incidir, mas o metal não precisa de todos os 10 Hz, precisa apenas de uma parte dessa frequência que é de 1,5 Hz. Então, esta é a frequência da luz incidente necessária para o arranque de eletrões. Então, neste problema em concreto, nós temos duas visões para resolver. Nem são duas visões. Uma está errada, a outra está correta. Por exemplo, nós sabemos que a energia da luz que está a incidir é calculada como constante de Planck vezes a frequência. Ou a energia da luz incidente é calculada como constante de Planck vezes velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Mas também sabe-se que a função trabalho é igual às mesmas equações, constante de Planck vezes a frequência. A única diferença é que, em vez de termos frequência da luz incidente, temos uma parte da frequência da luz incidente, que é a frequência limite. Ou seja, da frequência que está a incidir sobre o metal, uma parte dessa frequência chama-se frequência limite, que é a frequência mínima necessária para o arranque de eletrões da placa metálica. Então, esta frequência, neste caso concreto, seria essa de 1,5 Hz. E esta frequência F seria a frequência de 10 Hz, que é a frequência que está a ser emitida pela luz. Mas nem toda ela será a frequência limite. Então, é preciso que se compreenda isso. Este F0 chama-se frequência limite, frequência de corte.
a frequência mais baixa da luz incidente, como está aqui no exercício. Então, é esta a frequência que nós precisamos determinar nesse exercício. Da mesma maneira, esta fórmula pode ser escrita assim. Frequência, função trabalho igual a constante de Planck vezes velocidade da luz dividido por comprimento de onda mínimo. O comprimento de onda que nós temos aqui é o comprimento de onda mínimo. A semelhança do que acontece com a frequência, nem todo o comprimento de onda emitido pela luz para o metal será usado para arrancar eletrões. Apenas uma parte deste comprimento de onda. E essa uma parte deste comprimento de onda nós chamamos de comprimento de onda mínimo. Então, neste exercício, as equações que nós vamos usar são essas aqui embaixo. E tudo aquilo que está relacionado com a frequência da luz que está a incidir aqui não é do nosso interesse. Por exemplo, este dado, comprimento de onda, é o comprimento da luz incidente. E para este exercício, este comprimento de onda da luz incidente não nos será útil para resolver o problema. Por isso que nós vamos descartar, não é importante ter esse dado aqui. Esse dado só foi colocado para nos atrapalhar. Ok, então, tendo explicado esta parte do exercício, espero que vocês tenham compreendido muito bem. Então, tendo explicado essa parte do exercício, podemos passar para a resolução do nosso problema. Então, neste caso, as fórmulas que nós vamos usar são essas aqui embaixo. E para ser mais preciso, vamos usar este grupo aqui, que vai nos permitir calcular a frequência da luz mais baixa, ou a frequência limite. Então, a frequência limite pode ser encontrada através desta equação. Frequência limite, frequência de corte ou frequência mais baixa refere-se a este pequeno elemento que está aqui. Ok, então neste caso nós teremos função trabalho igual a constante de Planck vezes a frequência limite. Então, como nosso propósito é calcular a frequência limite, então vamos trocar os membros. Frequência limite, constante de Planck vezes frequência limite é igual à função trabalho. Então, frequência limite será igual à função trabalho dividido pela constante de Planck, que está aqui a multiplicar, passando por segundo membro, passa a dividir. Então, a frequência limite, a função trabalho é 2,5 eletrovolts, visto que a função trabalho está dada em eletrovolts, então a constante de Planck também deve estar em eletrovolts. Então não há necessidade de converter para o sistema internacional. Só dividirmos aqui por 4,2 vezes 10 elevado a menos 15 eletrovolts vezes segundos. Então, o eletrovolt e o eletrovolt simplificam-se e dividimos cá 2,5 por 4,2. Então, essa divisão 2,5 por 4,2 vai nos dar como resultado 0,595 vezes 10 elevado a... Este 10 elevado a menos 15 que está no denominador, quando passa para o numerador, passa o expoente a ser positivo. Então, ficamos com 15 Hz, que é a unidade da frequência. Então, podemos colocar isso na forma de notação científica, deslocando uma unidade para o lado direito, ficaremos com 5,95. Como deslocamos uma unidade para o lado direito, então no nosso expoente diminuímos uma unidade. Ficamos com 10 elevado a 15 menos 1. Logo, frequência será igual a 5,95 vezes 10 elevado a 14 Hz. Então, esta era a resolução do nosso problema. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, ativem o sino de notificações para não perder a atualização de vídeos desta natureza no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima aula.